desvios gramaticais. Então aqui eu trouxe todos os desvios gramaticais, da mesma maneira como no vídeo passado eu pontuei desvio por desvio, tá? Desvio de convenção da escrita, desvio de falha de registro, desvio de escolha vocabular. No vídeo passado eu sinalizei as observações que estão descritas no manual do INEP sobre cada um desses desvios. Então agora eu vou falar especificamente dos desvios gramaticais. E eu não falei no vídeo anterior porque ficou muito comprido, né? Problemas de regência, concordância, pontuação, paralelismo, emprego dos pronomes e crase. Quando é penalizado, né, o problema de regência? É penalizado o desvio quando ocorre a ausência da preposição exigida pelo verbo ou nome. Não só quando ocorre a ausência, tá bom? Quando o aluno também faz um mau uso da preposição, por exemplo, utilizam uma preposição errada, uma preposição que não é selecionada tanto pelo verbo quanto pelo nome, tá bom? Também ocorre erro, tá? Também é considerado desvio, né? Se você inserir uma preposição ali que não é solicitada por aquele verbo ou pelo nome, tá bom? Em relação à contração da preposição com o artigo, se houver erro, não será penalizado. É importante prestar atenção nisso aqui. Se acontecer na sua prova, do corretor sinalizar, né, penalizar você, porque você cometeu esse tipo de erro, você pode solicitar um recurso. Então, chega ao ponto da aluna escrever. Chega ao ponto de a aluna escrever. Qual é a situação correta? Essa segunda frase. Aqui, nós temos um problema de desvio, né, de norma padrão. Aqui ocorre um problema, né, de falha de norma culta. Tá? Então, chega ao ponto da aluna escrever. Né? Não é assim. Só que a Banca Enem não liga para isso aqui, tá? Você não pode ser penalizado por isso aqui, se você escreveu dessa maneira. Mas o correto é esse, né? Chega ao ponto de a aluna escrever. Concordância. O verbo concorda com o sujeito, o adjetivo concorda com o substantivo. Cuidado com os casos de inversão de verbo e sujeito. E aí, nesse caso, o manual do INEP traz algumas situações, né, que são considerados como que não são considerados desvios e outras situações que são consideradas desvio. Situações sinalizadas pelo manual do INEP. Não é considerado desvio. É necessário campanhas. São necessárias algumas campanhas. É necessário uma campanha. É necessário que haja uma campanha. É necessário fazer campanhas. Então, todos esses casos aqui não é considerado desvio. Por quê? Porque elas estão, gramaticalmente, essas frases estão corretas, tá bom? É considerado desvio quando é necessário uma campanha. E aí, nesse caso, não há concordância, né? Aqui não há uma concordância de gênero. Então, isso também vai ser descontado. É necessária uma campanha. Não é necessária. Então, concorda aqui com o nome campanha. É necessária que haja uma campanha, Isso aqui também é considerado um desvio, né? Então, aqui nós temos a oração subordinada substantiva, subjetiva, né? É necessário o quê? Que haja campanha. Então, o correto é que aqui eu escreva necessário. É necessário que haja campanha. A mesma coisa embaixo. Tá errado também. São necessárias fazer campanhas. Não. São necessárias o quê? Campanhas. Exclui esse verbo daqui, tá? Então, esse verbo é retirado. Paralelismo sintático. O que é o problema do paralelismo? Quando ocorre uma quebra de simetria entre os termos que desempenham uma função similar no texto. Quer dizer, você foi fazer uma enumeração, tá? Você foi enumerar termos, por exemplo. Se você está ali colocando, né, inserindo elementos na sua enumeração, espera-se que sejam elementos de ordem similar, né, de função similar. Por exemplo, da mesma classe gramatical, né, se você, por exemplo, vai dizer assim, o governo precisa investir em saúde, educação, esporte. Então,
fica esquisito de você pegar ali um termo que não faz parte daquela classe gramatical e inserir. Por exemplo, o governo deve investir em esporte. O governo deve investir em esporte, fazer a infraestrutura, educação, sabe? Não há simetria entre os termos. É necessário que haja essa harmonia entre os elementos para que o paralelismo, né, não seja quebrado, tá bom? Então, aqui eu trouxe um exemplo. O impacto é refletido em diversas áreas da vida social, como na saúde e na educação. E aí, muitas vezes, o participante não insere aqui essa preposição, né? Essa contração da preposição com o artigo. Ele não insere. Então, ocorre uma quebra, né, do paralelismo sintático. Isso aqui que é o problema do paralelismo. Crase. Se o candidato não faz uso quando necessário ou quando faz de maneira errada. Tá? Então, quando o aluno não inseriu ali o acento sinalizador da crase, ocorre desvio. Ou se ele inseriu e não era para ter inserido, ou se inseriu de forma errada. Esse desvio também é pontuado. E aí eu não vou especificar aqui todas as situações de crase. Eu tenho vídeo sobre isso aqui no canal. É só dar uma olhada lá na playlist sobre crase, tá bom? Pontuação. É considerado desvio quando a vírgula separa sujeito predicado, verbo objeto, conjunção ou locução conjuntiva, subordinativa e oração subordinada. Quer dizer, são termos aqui que se relacionam de forma direta. Você não pode inserir uma vírgula ali no meio, porque um está dependendo do outro. Então, um exemplo aqui dessa situação, né, da conjunção ou locução conjuntiva subordinativa e a oração subordinada, porque eu percebo que muitas pessoas, mesmo redações que são assim, redações boas, sabe, bem escritas, muitas vezes as pessoas cometem esse erro aqui. Olha, o problema da educação deve ser resolvido, pois é de suma importância para o país. E eu tenho aqui a conjunção subordinativa, né? Só que não tem uma vírgula depois dessa conjunção. Muitas pessoas acabam inserindo essa vírgula, tá? Destacando a conjunção ou a locução conjuntiva. Em vista que, né? Tendo em vista que, tá? Eu vejo isso bastante nas redações que eu corrijo. A vírgula não separa isolamento de aposto, né? É considerado desvio quando a vírgula não separa isolamento de aposto. E aposto, gente, deve ser destacado, com certeza. O aposto é uma explicação do termo anterior. Então, ele fica entre vírgulas. Os adjuntos adverbiais longos. O que são os adjuntos adverbiais longos? Quando os adjuntos adverbiais possuem mais de 3 vocábulos, né? Isso é considerado adjunto adverbial longo. Então, se esse adjunto adverbial está no começo do período e ele não é sucedido de uma vírgula, ou se ele está deslocado dentro do período e não ficou entre vírgulas, isso também é descontado, tá bom? Orações intercaladas também ficam entre vírgulas, tá? Enumerações, separações indevidas também são descontadas, como, por exemplo, quando o aluno vai lá e separa nome e complemento, adjetivo e substantivo, advérbio e adjetivo, determinante e determinado. O que é determinante? É o artigo, tá? Quando o artigo determina o sujeito não, o substantivo, né? Então você não pode separar esses termos, são termos que se relacionam diretamente. Se a frase for interrogativa e não houver ponto de interrogação, deve ser considerado desvio. E aí, como que isso pode ocorrer dentro do texto? Às vezes o aluno insere uma frase interrogativa para auxiliar na argumentação, né? Ele faz uma pergunta e aí vai responder essa pergunta desenvolvendo sua argumentação. E aí, se essa pergunta não tiver sucedida ali de um ponto de interrogação, isso é descontado da nota, tá bom? Só não ocorre ponto de interrogação nas interrogativas quando são interrogativas indiretas.
Mas aí, nesse caso, eu não sei como que o aluno poderia inserir ali no texto uma interrogativa indireta. Fica meio complicado, né? Inserir uma interrogativa indireta numa dissertação argumentativa. Palavras erradas, imprecisões lexicais ou informalidades serão consideradas como desvio, mesmo quando estiverem entre aspas. Às vezes o aluno não sabe explicar determinado termo ou não sabe colocar uma informação extra ali entre parênteses. E aí o que ele faz? Ele insere ele insere aspas, esperando que o corretor entenda com a subjetividade dele, né? A partir da sua própria subjetividade, o corretor vai entender aquilo ali que o aluno quis dizer. Mas se tiver errada a palavra, tá? Se for uma imprecisão lexical, vai ser considerado, mesmo que esteja entre aspas, tá bom? Emprego dos pronomes. É considerado desvio quando o participante utiliza o pronome que funciona como objeto direto no lugar daquele que atua como objeto indireto, ou vice-versa. Esse problema diz respeito à transitividade dos verbos. Exemplo: a falta de responsabilidade dá uma falsa sensação de liberdade. Esses exemplos foram retirados do manual do INEP. Tá? O que não foi retirado do manual do INEP foi retirado de redação que eu já corrigi e algumas coisas eu adaptei aqui para o resumo, tá bom? Então aqui nós temos esse exemplo: a falta de responsabilidade dá uma falsa sensação de liberdade. Se eu tenho o verbo dar, né, alguém dá alguma coisa a alguém. Esse verbo exige ali um complemento direto, que é o objeto direto, e um complemento indireto, que é o objeto indireto, né? Então, o que equivale ao objeto direto? O pronome oblíquo, o, a, os, as. Esses pronomes equivalem ao objeto direto. E o que equivale ao objeto indireto? Os pronomes lhe ou lhes, tá bom? Então, aqui, a falta de responsabilidade dá uma falsa sensação de liberdade. Aqui eu já tenho o objeto direto, né? Mas dá a quem? Né? Dá a alguém. Nesse caso, se dá a uma pessoa, né? Se existe ali a preposição, né? Ligando o complemento ao verbo, então significa que eu tenho o objeto indireto e esse objeto indireto é substituído pelo pronome lhe. Entendeu? Então, aqui, nesse caso, esse o está usado de forma equivocada. Na verdade, deveria ser o lhe. Então, o correto fica assim: a falta de responsabilidade dá-lhe uma falsa sensação de liberdade. Tá bom? O pronome oblíquo átono deve estar... o pronome oblíquo átono estiver no começo da frase. É porque isso aqui é a resposta, né? É considerado desvio quando o pronome oblíquo átono estiver no começo da frase. Exemplo: nos perguntamos se a situação dos surdos irá mudar em nossa sociedade. O correto é perguntamos-nos. E aqui é um caso obrigatório de ênclise, porque está começando o período. Então, esse verbo ele tem que estar no começo, antes do pronome, tá bom? Não se observa os seguintes casos de próclise. Então, também é considerado desvio quando não se observa esses seguintes casos. Em relação a palavras que indicam negação, não, nem, nunca, ninguém, porque essas palavras aqui atraem próclise, né? E aos pronomes relativos, que, quando, etc., pois são casos de próclise obrigatória. Não viu, isso aqui está errado. O correto é não ouviu, né? Como tem uma palavra negativa aqui, essa palavra atrai próclise, tá bom? Então, quando o aluno não faz essa observação dentro do texto, isso é descontado da nota também. Não é considerado desvio quando... E aí, aqui nós temos os casos em que o aluno pode fazer, né, escrever dessas formas aqui, e ele não vai ser penalizado na nota, tá? Não é considerado desvio quando o participante usa os pronomes pessoais do caso reto no lugar dos pronomes oblíquos. E aí, por exemplo, né, aqui nós temos o verbo dar, de novo, deveria ter o lhe, né? Mas aí, nesse caso, o que ele fez? Ó, a sociedade muda, mas o homem dá a ela, um caráter imutável. E aí,
o verbo deveria estar junto desse pronome aqui, né, do ler. Só que aí, nesse caso, o que aconteceu, né? O verbo está se ligando ao pronome pessoal do caso reto. O homem dá a ela. Esse verbo aqui, esse pronome aqui, ele é responsável por assumir uma função de sujeito, né? Só que aqui, nesse caso, ele está assumindo uma função de complemento. Então, você substituiu, né, os pronomes pessoais do caso reto que ocupam esse lugar de sujeito. Nesse caso aqui, esse pronome foi utilizado no lugar do pronome oblíquo, que ocupa o lugar o quê? De complemento, tá bom? Então, quando o aluno faz essa troca, né, ao invés dele colocar aqui o pronome oblíquo, ele coloca o pronome pessoal do caso reto, né? Isso não é penalizado. O participante não observa o uso dos pronomes demonstrativos esse, essa, esses, essas, né? Este, esta, estes, estas, isso, isto, em situações anafóricas e catafóricas. É quando o participante não faz essa observação, isso não é descontado na nota. Então, se ao invés dele escrever esse, ele escreveu este, e ao invés de escrever este, ele escreveu esse, isso não vai ser descontado, porque assim, o emprego desses pronomes não chega a ser consensual nem entre os gramáticos. É isso que o manual vai expressar lá, né, nessa parte. Então, isso não é descontado. Se por acaso o seu corretor descontar isso de você na sua prova, né, na sua redação, se isso for descontado da sua redação, você pode solicitar recurso, porque a banca Enem não avalia isso aqui, tá bom? Não leva em consideração esse tipo de desvio. Porque assim, o esse é utilizado quando? Em situações anafóricas, né? Quando quer retomar o termo. O este é utilizado em situações catafóricas, é o pronome catafórico, quando vai apresentar ainda, quando o termo ainda vai ser inserido no texto. Entende? Então, quando o aluno faz essa confusão, né, ele não vai ser penalizado, tá bom? Exemplo, as relações pessoais estão estremecidas nos dias de hoje e é preciso que estas sejam reavaliadas. Qual o correto? É preciso que essas, né? Essas o quê? As relações pessoais, né? Então, o pronome anafórico, ele está retomando relações pessoais. Só que aqui eu não usei o pronome anafórico, essa, né? Eu usei o pronome o quê? Catafórico, né? Que seria para apresentar ainda um termo, né? Esses casos aqui não vão ser penalizados, tá bom? Bom, então é isso. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, deixa seu like, ative o sininho, curta essa publicação. E assim você fica por dentro de outras publicações que eu vou trazer aqui no canal sobre a competência número 2, número 3, número 4 e número 5 do Enem. Tá bom? Tchau, tchau.